Um palácio cujas origens remetem ao ano de 1551. Outro absurdamente mais novo, inaugurado em 2010. Um terceiro que já foi casa da princesa, casa de presidentes e também sede de prefeitura municipal. E um quarto que foi imortalizado como troféu de campeonato de futebol. Esses são os palácios dos governos de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje você vai conhecer comigo os palácios dos governos da região sudeste do Brasil. Esse vídeo é o segundo de uma série que a gente está fazendo aqui no canal sobre as sedes dos governos estaduais. O primeiro foi sobre a região sul, porque a ideia aqui da série é fazer o mapa do Brasil do sul para o norte. Então nós começamos pela região sul, agora estamos no sudeste, e se você quiser ver o vídeo da região sul, o link dele está aqui na descrição. Vamos então para o sudeste e a gente vai fazer os estados em ordem alfabética. Então o nosso primeiro vai ser o Espírito Santo. A sede do governo do Espírito Santo se chama Palácio Anchieta. Ele fica em Vitória. Vamos ver no mapa direitinho. O Palácio Anchieta é a sede de governo estadual há mais tempo em atividade aqui no Brasil. Ele é a sede do governo capixaba desde 1798. Então isso quer dizer que ele foi construído ali em 1790, 1780 por aí vai? Não. As origens dele remetem ao ano de 1551. Isso mesmo, apenas 51 anos depois da descoberta do Brasil. Mas o palácio não foi inaugurado nem com o nome, nem com a cara, nem com a função que tem hoje em dia. Na verdade, ele foi inaugurado como um misto de colégio e igreja. Ele pertencia aos jesuítas, aqueles padres que vieram ao Brasil para, entre outras funções, atuar na catequização dos indígenas. O primeiro nome desse local foi Colégio São Tiago. De lá até os dias atuais, o lugar passou por, obviamente, algumas reformas e também, infelizmente, por alguns incêndios. Um deles ocorreu em 1796. 2 anos depois disso, ele passou então a funcionar como Palácio do Governo e recebeu esse nome, Palácio do Governo. O nome de Palácio Anchieta só chegaria bem depois daquilo, em 1945. E a explicação para esse nome faz um gancho com um dos atrativos do palácio. O palácio se chama Palácio Anchieta em referência ao jesuíta Padre Anchieta, o famoso Padre Anchieta, o mais famoso jesuíta que atuou aqui no Brasil. E o Padre Anchieta dá seu nome a uma série de coisas aqui no Brasil, né? Desde estrada até time de futebol. Mas no caso do Palácio Anchieta, tem uma conexão um pouco superior, porque ele realmente teve um vínculo efetivo com o local. Ele morou no Palácio Anchieta, no que depois viria a ser o Palácio Anchieta, e ele chegou a ser sepultado ali. Chegou a ser sepultado porque ele foi realmente enterrado ali, mas depois tiraram o corpo, enfim, uma longa história. O que cabe dizer agora é que existe no palácio um túmulo simbólico do Anchieta, um lugar de referência ao padre. Mas vamos então falar como é que é o Palácio Anchieta hoje em dia. Ele tem 7.000 metros quadrados de extensão, que é bastante coisa, e se divide em 135 cômodos. Ele fica numa região um pouco alta do centro de Vitória, com vista para o mar. Isso ajuda a reforçar a imponência dele. Ele abriga hoje apenas o gabinete do governador e a sua estrutura. As secretarias de Estado estão espalhadas por Vitória. Ele também não tem atualmente uma parte residencial. Ele já teve antigamente, mas não tem mais. Hoje em dia, a casa do governador do Espírito Santo fica em Vila Velha, outro município, colado a Vitória, mas é outro município. Mas essa casa do governador está sendo desativada. Ela está deixando de ser uma residência, um domicílio do governador, para se transformar num centro cultural. O palácio ele é aberto à visitação. Turistas e moradores do Espírito Santo podem conhecer o palácio por meio de visitas guiadas. A data que se utiliza como data de fundação do palácio foi 25 de julho de 1551. Então, 25 de julho é o aniversário do palácio e é exatamente o dia que esse vídeo está indo ao ar. Então deixo também meus parabéns ao Palácio Anchieta. E para fechar esse bloco, uma ficha técnica do Palácio Anchieta. Nome oficial, Palácio Anchieta. Localização, centro de Vitória. É a sede do governo desde 1798. Ele tem uma parte residencial? Tem, mas está desativada. Ele é próximo dos outros poderes? Não, não é, fica distante. Vamos então, seguindo a ordem alfabética, o nosso próximo estado é Minas Gerais, para contar uma história completamente diferente do que a gente viu no Espírito Santo. O Palácio Anchieta, como a gente viu, começou a ser construído em 1551 e se tornou a sede do governo em 1789. Já o Palácio Tiradentes, a sede do governo de Minas, que vai ser o nosso tema agora, se tornou a sede do governo em 2010. Isso mesmo, 2010. Quando você já sabia o que era o YouTube, você já tinha conta no Twitter, o Neymar já era jogador de futebol profissional e por aí vai. Vamos ver o Palácio Tiradentes no mapa. O Palácio Tiradentes, esse prédio novo aí,
Ele veio para substituir na função o Palácio da Liberdade, que foi construído em 1897. Esse aqui é o Palácio da Liberdade. Aliás, vamos ver um do lado do outro para reforçar a diferença. O Palácio Tiradentes tem 17 mil metros quadrados de área construída. São 4 andares e também um subsolo. Um dos destaques do palácio é isso aqui, o vão livre, que tem 147 metros de comprimento e faz do palácio o maior prédio de concreto suspenso do mundo. Olhando bem para o palácio, com essas imagens aí, talvez alguns de vocês pensem, poxa, mas eu conheço esse estilo aí, eu já vi isso em algum lugar, e talvez vocês consigam pensar quem é que é o autor desse projeto. Bem, o autor do projeto é o arquiteto mais famoso da história do Brasil, o Oscar Niemeyer. E até por isso que a gente pode dizer que o Palácio Tiradentes tem mesmo aquela cara dos Palácios de Brasília. O Palácio Tiradentes é a sede do governo de Minas desde 2010, como eu já disse. Mas por algum tempo, por alguns meses do ano de 2018, ele deixou de ser. E pra gente entender por que isso aconteceu, como é que foi essa história, a gente tem que voltar um pouco atrás e entender melhor a história do Palácio Tiradentes. O Palácio Tiradentes faz parte de um complexo chamado Cidade Administrativa de Minas Gerais. E esse complexo ele foi construído entre 2007 e 2010. A cidade administrativa foi uma grande transformação para Belo Horizonte, para Minas Gerais, e é uma transformação que divide opiniões até hoje. Eu vou contar o caso, vou contar quais são as opiniões, e aí cada um de vocês formula a sua própria opinião e decide o que acha. Como eu falei mais cedo, a sede antiga do governo de Minas era o Palácio da Liberdade. O Palácio da Liberdade ele não está localizado exatamente no centro de BH, mas está numa região central, num bairro nobre, perto de tudo e por aí vai. Já a cidade administrativa está muito longe dali, são 20 km de distância. A cidade administrativa fica no norte de BH, ali perto da divisa de BH com outros dois municípios, Vespasiano e Santa Luzia. A cidade administrativa está localizada na via de acesso entre o centro de BH e o aeroporto de Confins, que é o principal aeroporto de Minas. Mas então por que tiraram o governo de Minas do centro de BH e colocaram nesse lugar mais afastado? Bem, aí que vai começar a guerra de opiniões que eu mencionei a vocês. Vale destacar o seguinte, a cidade administrativa ela não abriga apenas o governador, o gabinete do governador, e sim praticamente toda a estrutura do governo de Minas. Secretarias que antes estavam dispersas, cada uma num canto, em BH e tal, foram todas condensadas num único lugar. Hoje são 16 mil servidores que trabalham na cidade administrativa. Então a alegação de quem defende o projeto é de que isso trouxe muita economia, muita praticidade para a gestão do governo, que afinal está tudo num lugar só. E também mencionam que fica muito mais prático para quem quer conversar com o governo de Minas. Por exemplo, um prefeito do interior que vai até a capital falar com o governo do estado. Em vez de ele ficar peregrinando pela cidade, atrás de várias secretarias, ele resolve tudo num lugar só. Além disso, a construção da cidade administrativa num bairro distante foi também citada como uma motivação, um fator para ampliar o desenvolvimento naquele bairro, que é a zona norte de Minas, que ela pode ser longe da região central, mas ela não é pequena em população, muito longe disso. Então essa abordagem de interpretar que a construção da cidade administrativa poderia dinamizar a região. Já quem não gosta do projeto, quem é contra o projeto, fala que essa ideia de economia da cidade administrativa não se alcançou, que o custo inicial foi muito elevado e isso não se reproduziu em ganho de produtividade, em ganho mesmo financeiro para o Estado. Também se fala muito que a localização da cidade administrativa é um grande incômodo, porque ela está longe do domicílio, da residência da maioria dos servidores que lá trabalham. E foi com essas justificativas que o então governador Fernando Pimentel decidiu desativar o Palácio Tiradentes no ano de 2018. Ele voltou a despachar, voltou a trabalhar no Palácio da Liberdade. Até um ano antes disso, inclusive em 2017, ele chegou a fazer um projeto para autorizar uma possível venda do espaço. E aí então se abriram as discussões sobre o que fazer com o Palácio Tiradentes e com a cidade administrativa. Uma ideia que foi colocada na época foi de ceder tudo aquilo para a Universidade Estadual de Minas Gerais. Mas naquele mesmo ano de 2018, o então governador Pimentel perdeu a eleição. Quem foi eleito foi o Romeu Zema, um outro governador. E o Zema deixou claro que não daria continuidade a essa ideia de desativar o Palácio Tiradentes. Desde então, o palácio está mantido como sede. O Palácio Tiradentes não tem e nunca teve uma ala residencial. Até o ano de 2019, o governo de Minas mantinha um outro local para ser a residência oficial do governador. Esse lugar se chama Palácio das Mangabeiras e ele está não no centro de BH, até longe disso, mas está muito mais próximo da região central do que a cidade administrativa. Mas, como eu disse, ele perdeu essa condição de residência oficial em 2019. Ele está se transformando aos poucos em um espaço cultural. Vamos então fechar esse giro sobre a sede do governo de Minas Gerais com uma ficha técnica.
Nome oficial: Palácio Tiradentes. Localização: Cidade Administrativa de Minas Gerais, Zona Norte de Belo Horizonte. É a sede do governo desde 2010. Ele tem parte residencial? Não, não tem. Próximo de outros poderes? Não, ele é distante. Agora é a hora da gente falar do Rio de Janeiro e da sede do seu governo, que é o Palácio Guanabara. Antes, eu vou só pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo. Também convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Também dá um toque que a gente está com um clube de membros do Sclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar esse projeto a ficar ainda mais forte. Mas se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, não tem nenhum problema. Só o joinha já ajuda bastante. Também convido vocês a acessar o site do Sclave, que é o canal sclave.com.br. Mas vamos lá então até o Palácio Guanabara e ver onde ele fica no mapa. Pelas primeiras imagens a gente já percebe que não tem nada a ver com o Palácio Tiradentes de Minas, certo? E é isso mesmo, o Palácio Guanabara é um prédio antigo, é de 1853. E ele não foi construído para ser sede do governo e nem mesmo um prédio do poder público. Ele era um imóvel particular de um comerciante português chamado José Machado Coelho. Mas pouco tempo depois da sua inauguração, isso no ano de 1864, o palácio iniciou sua trajetória de vinculação ao poder público brasileiro. O que aconteceu naquele ano? O palácio foi comprado pelo Império, comprado pela Coroa do Brasil, para ser dado como presente de casamento para a princesa Isabel e para o marido dela, o Conde d'Eu. A princesa então passou a morar lá. Em homenagem a ela, o lugar foi rebatizado de Paço Isabel. E aí o tempo passou e a gente teve em 1889 a proclamação da República. Todo mundo da família real teve que deixar o Brasil. Sabe que essa situação acabou dando início a uma briga judicial que só foi se resolver em 2020. Naquele ano, 2020, a justiça brasileira determinou que os descendentes da família real do Brasil não tinham direitos mais sobre aquele palácio. Mas voltando, em 1890 o palácio foi rebatizado para Palácio Guanabara, que é o nome que ele tem até hoje. E também a partir dali ele começa a sua trajetória de ter diferentes funções. Ele foi, por exemplo, a prefeitura do Distrito Federal, isso quando o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. Ele depois foi a Casa de Presidentes da República. O Juscelino Kubitschek foi um dos que morou lá. Mas quando Brasília foi construída, né, e o Rio deixou de ser a capital federal, o Palácio Guanabara virou a sede do governo da Guanabara, que foi o primeiro estado jurídico do Rio depois de ser a capital do Brasil. Quando o estado da Guanabara acabou e a cidade do Rio foi incorporada ao estado do Rio, tornando apenas um único estado, foi então que a partir daí, no ano de 1975, que o Palácio Guanabara se tornou a sede do governo estadual do Rio de Janeiro. E se você não conhece o que foi o estado da Guanabara e quer saber mais a respeito, fica aqui ver nosso vídeo sobre isso. Ao longo de todo esse período, o Palácio Guanabara passou por reformas e também por projetos de restauração. Um resultado desse processo foi a descoberta de alas do palácio que tem o chão pé de moleque, é uma construção rara aqui no Brasil. Dê uma olhada. O Palácio Guanabara passou a ser aberto à visitação turística a partir do ano passado, a partir de 2021. E esse roteiro, né, esse empreendimento, inclui também visitas guiadas ao Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial do governador do Rio, que está ali perto mais ou menos. E agora então a ficha técnica do Palácio Guanabara. Nome oficial: Palácio Guanabara. Localização: Zona Sul do Rio de Janeiro. Sede do governo desde 1975. Ele tem parte residencial? Não. Ele é próximo dos outros poderes? Não. Vamos então agora falar do estado de São Paulo, do Palácio dos Bandeirantes. Vamos dar uma olhadinha na cara do palácio. O Palácio dos Bandeirantes é a sede do governo de São Paulo desde 1965. Assim como o Palácio Anchieta e o Palácio Guanabara, ele não foi construído para ter essa finalidade, ele recebeu essa função depois de alguns anos. Para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho aos anos 30. Naquela época, a família Matarazzo resolveu fazer uma universidade, a Universidade Conde Francisco Matarazzo, que seria mais voltada à área dos negócios, com cursos como economia e administração. Só que faltou verbo para esse projeto ser concluído, faltou dinheiro para que essa universidade realmente saísse do papel, isso nunca foi finalizado. O tempo passou e a gente chega até o ano de 1964. Naquele ano, então, o governo do estado resolveu comprar o terreno onde estava sendo feita, onde seria feita a Universidade dos Matarazzo. Sabe aquele negócio que parece bom para ambas as partes? O governo queria uma outra sede, os Matarazzo queriam se livrar do terreno, ia bater algumas dívidas, enfim, todo mundo saiu ganhando. E aí o governo investiu 2 bilhões de cruzeiros
na compra do espaço. Isso, na conversão até os dias atuais, dá 18 milhões de reais, o que não é uma fortuna se pensar no tamanho do lugar, né? Ele tem 25 mil metros quadrados de área construída, o palácio, está no terreno de 125 mil metros quadrados. Isso no bairro do Morumbi, que é um bairro caro de São Paulo. Ah, sim, se você é do mundo do futebol, tá ouvindo Morumbi e pensando no São Paulo Futebol Clube, sim, tem ligação uma coisa com a outra. O Morumbi do Palácio é o mesmo Morumbi do estádio, é o bairro do Morumbi. E, inclusive, tanto o Palácio quanto o estádio estão perto do outro. Dá pra ir a pé, melhor, dá pra ir do Palácio pro estádio. Mas voltar é complicado, porque é uma bela de uma ladeira. Por falar em futebol, uma outra ligação entre o Palácio e o mundo do futebol é que por 13 anos, de 90 a 2003, o troféu máximo do Campeonato Paulista era esse aqui, que é um troféu que faz uma réplica do Palácio dos Bandeirantes. Esse troféu era gigantesco, ele pesava 48 quilos e dependia que mais de um jogador do time campeão levantasse a taça. Mas voltando ao Palácio, ele foi comprado pelo governo de São Paulo em 64 e convertido como sede do governo no ano seguinte, em 1965. Foi em 64 que ele recebeu esse nome atual de Palácio dos Bandeirantes. Não são todas as secretarias do governo do Estado de São Paulo que estão no espaço, elas estão espalhadas pela capital paulista. Trabalham no Palácio hoje em dia cerca de 1.900 funcionários. O Palácio tem também um museu com obras de diversos artistas e ele é aberto à visitação pública. E antes do governo passar para o Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual era esse palácio aqui, o Palácio dos Campos Elíseos, que fica numa região bem mais central de São Paulo. O Morumbi, né, onde está o Palácio dos Bandeirantes, não chega a ser um bairro ultra afastado, não é uma periferia, não é um lugar tão longe quanto a cidade administrativa de Belo Horizonte, mas é sim um bairro que está mais deslocado da região central. O próprio governador que inaugurou o Palácio dos Bandeirantes como sede do governo, o Adhemar de Barros, lá em 65, ele admitiu que ele achou bom, viu, tirar o governo da região central. Nas palavras dele, no dia da inauguração, 22 de abril de 65, trata-se de nos colocar um pouco fora do lufa-lufa da cidade para produzir mais. Enfim, vamos a uma ficha técnica do Palácio. Nome oficial: Palácio dos Bandeirantes. Localização: Morumbi, São Paulo. Sede do governo desde 1965. Ele tem parte residencial? Sim. Ele está próximo dos outros poderes? Não. Como eu e o governador Adhemar falamos, o palácio está localizado numa região mais afastada de São Paulo, está fora do lufa-lufa da cidade. Mas vocês sabiam que tinha gente interessada em levar o palácio e levar o governo todo para ainda mais longe, para quilômetros e quilômetros de distância? Por muito tempo houve projetos em São Paulo, especialmente no século XX, para remover a capital, para tirar a capital de São Paulo e passar para o interior. Isso chegou a avançar até de maneira considerável nos anos 70 e 80. Quer ouvir essa história? Vê nosso vídeo aqui. Valeu, até a próxima.